Você já sentiu um arrepio só de ver o número 666? Conhecido como o número da besta, ele assombra o imaginário ocidental, aparecendo em filmes de terror e sendo evitado em placas de carro, telefones e até endereços. Mas de onde vem todo esse medo? E mais importante, o que esse número realmente significa? Prepare-se, porque a verdade por trás do 666 é muito mais fascinante e bem menos assustadora do que você imagina. A fonte original do 666 está no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, também chamado de Revelação. Lá no capítulo 13, versículo 18, está escrito: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. E o seu número é 666. Para decifrar esse enigma, precisamos voltar no tempo. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, durante uma época de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. O autor, João de Patmos, escreveu um livro cheio de simbolismos: dragões, bestas, selos e trombetas. Era uma linguagem codificada, uma forma de criticar o poder opressor sem assinar a própria sentença de morte. Os cristãos da época entendiam a mensagem, mas para os soldados romanos era apenas um texto confuso e delirante. E é aqui que a mágica acontece. Para entender o 666, precisamos conhecer uma prática antiga chamada gematria. Nas línguas hebraica e grega daquela época, não existiam algarismos como os nossos. Cada letra do alfabeto também tinha um valor numérico. Alfa era 1, beta era 2, e assim por diante. A gematria era um jeito de criar códigos, somando os valores das letras de um nome para obter um número. Era como uma criptografia antiga. Então, o que acontece quando aplicamos a gematria ao número 666? Os estudiosos descobriram algo incrível. Usando o alfabeto hebraico, o nome Nero César, ou Neron Quesar, soma exatamente 666. E quem foi Nero? O infame imperador romano que governou de 54 a 68 depois de Cristo. Ele ficou conhecido pela sua crueldade, especialmente contra os cristãos, a quem culpou pelo grande incêndio de Roma. Para os cristãos do primeiro século, Nero era a personificação do mal. Ele era a besta que os caçava e os matava. O Código 666 era uma forma secreta de apontar o dedo para o tirano. E tem mais uma prova que fortalece essa teoria. Alguns manuscritos muito antigos do Apocalipse não trazem o número 666, mas sim 616. Por quê? A resposta está na tradução. Quando o nome Nero César é transliterado para o latim e depois para o hebraico de uma forma um pouco diferente, sem o N final de Neron, a soma dá exatamente 616. Isso não é uma coincidência. Mostra que os escribas adaptavam o código dependendo da língua e da região, mas o alvo era sempre o mesmo: o imperador Nero. Além da gematria, o simbolismo dos números era muito importante. Na tradição judaico-cristã, o número 7 representa a perfeição, o divino, a completude. Pense nos 7 dias da criação. O número 6, por sua vez, é o que vem antes da perfeição. É o número da falha, da imperfeição humana. Então, o que seria o 6 repetido 3 vezes? 666 seria a imperfeição suprema, o ápice do fracasso moral e espiritual. Uma descrição perfeita de como os primeiros cristãos enxergavam Nero e seu império. Ao longo da história, o título de besta foi passando de mão em mão. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero e outros reformadores associaram o 666 aos papas de Roma. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos viram Hitler como a encarnação do 666. Na Guerra Fria, o alvo eram os líderes soviéticos. Essa flexibilidade mostra que o 666 se tornou um símbolo atemporal para qualquer poder tirânico que persegue e oprime as pessoas. Não é sobre uma pessoa específica, mas sobre um tipo de poder que se coloca no lugar de Deus e exige adoração. Mas se o 666 era um código político, por que ainda temos tanto medo dele hoje? A culpa, em grande parte, é da cultura pop. Filmes como A Profecia, de 1976, transformaram o número em um sinal direto do diabo, do anticristo. A ficção pegou um código de resistência e o transformou em um símbolo de horror sobrenatural. Esse medo, chamado de hexacosioi-hexaconta-hexafobia, é real. Nos Estados Unidos, a rodovia US Route 666 teve que ser renomeada para Rota 491, em parte por causa do vandalismo constante e do desconforto dos moradores. Mas todo esse pânico é baseado em um grande mal-entendido histórico. O 666 nunca foi um número mágico com poder demoníaco.
Era uma arma dos oprimidos, uma mensagem de esperança. Era a forma que os primeiros cristãos encontraram para dizer: nós sabemos quem é o nosso verdadeiro inimigo e nós resistiremos. Era um grito silencioso que afirmava que aquele império brutal não duraria para sempre. E, ironicamente, eles estavam certos. Nero está morto há quase 2000 anos, mas o Apocalipse continua sendo lido e estudado. A mensagem codificada sobreviveu ao tirano que ela denunciava. Então, da próxima vez que você se deparar com o número 666, não precisa sentir medo. Em vez disso, lembre-se da sua verdadeira história. Lembre-se de que ele representa a coragem de resistir à opressão. É um símbolo de que a verdade, mesmo quando precisa ser sussurrada em códigos, sempre encontra um jeito de prevalecer. O 666 não é o número do diabo. É o número de um tirano morto há milênios e um poderoso lembrete de que até os impérios mais poderosos, um dia, caem. Gostou de desvendar esse mistério? A história está cheia de segredos como este, esperando para serem descobertos. Se você curtiu essa jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!